Começando a falar sobre lajes pré-fabricadas, esse slide demonstra muito bem como que se dá o processo das lajes de uma maneira geral. Então nós temos os trilhos, tá? Normalmente o espaçamento entre um trilho e o outro vai de 25 a 30 centímetros. Isso aí está diretamente ligado ao fabricante e à dimensão, ao tamanho da lajota cerâmica ou a lajota de EPS, que é isopor que a gente está utilizando. Então existe uma variação mínima, hoje está padronizado em torno de 28 centímetros essa dimensão, mas dependendo de cada fabricante sempre tem uma variação, tá? Então o nosso exemplo aqui demonstra que é um espaçamento variável, sempre em função do tipo de lajota que é utilizado. A laje convencional, tradicional, ela tem 8 centímetros de base e a altura dela 8 centímetros e meio, tá certo? E existe uma regra para o recobrimento da capa de concreto. Nós vamos ver ela na sequência. Então nós temos uma viga, uma lajota, uma viga, uma lajota e vai assim sucessivamente, sendo que a primeira lajota ela é apoiada praticamente sobre a parede, tá? De parede a parede nós temos esse espaçamento. Aqui nós temos então aquela variação que eu estava falando para vocês, que existe a variação das lajotas e consequentemente o cobrimento do concreto segue essa norma e essa regra, tá? Então, quando a gente tem uma laje que a gente chama de beta 10, que é a mais comum, que é a laje para forro, ou seja, se eu falo laje forro, é uma laje que não vai ter carga sobre ela, apenas o telhado. Então nós temos uma lajota cerâmica ou de EPS e um cobrimento de 2 centímetros sobre ela. Visto que a lajota tem 8 centímetros, mais 2 centímetros de cobrimento do concreto, nós temos a dimensão 10. Então, beta 10 é a espessura que nós teremos dessa laje. E sucessivamente isso vai aumentando conforme a quantidade, a necessidade da carga que nós determinamos que nós precisamos. Normalmente, como que é determinado essa espessura e esse tipo de lajota? A gente fala para o fabricante, olha, eu preciso que essa laje ela resista a 400 quilos por metro quadrado. Tá? Então, 400 quilos por metro quadrado, o fabricante vai estar passando. Olha, você vai usar o tipo de lajota, exemplo, para 400 quilos seria essa beta 16, que é uma lajota de 12 mais uma capa de concreto de 4 a 5 centímetros. Tá? Então, dessa maneira que a gente tem essa variação. A resistência da laje ao peso, a gente fala o peso por metro quadrado. É dessa maneira que a gente determina o tipo de laje que a gente vai estar utilizando, que a gente vai trabalhar. Vamos assistir a um vídeo abordando laje. A economia com a laje pré-fabricada acontece porque você utiliza menos madeira, menos concreto, menos ferragens e, principalmente, menos mão de obra. Além da economia, sua laje fica pronta muito mais rápido. Mas tem um detalhe muito importante: lajes pré-moldadas não são todas iguais. Por isso, quando o assunto é segurança da obra, aí uma falsa economia na hora da compra da laje pode causar muitos danos ao seu imóvel. Nunca arrisque quando o assunto é laje. Por exemplo, veja esta comparação. Você consegue observar alguma diferença nestas duas vigas? São realmente muito parecidas. Por isso, o importante é você saber a diferença que pode haver por dentro das vigas e que pode garantir ou não a sua segurança. Uma viga deve ser feita com a ferragem adequada, devidamente calculada por um engenheiro. Às vezes,
Uma viga que você compra mais barato pode ter, por dentro, menos ferragem que a necessária. Assim, onde deveria haver ferros adequados, dentro das normas exigidas, pode haver, na verdade, ferros de bitolas inferiores e, na maioria das vezes, menos ferragem que a necessária. Com menos ferragem, a viga fica mais barata, porém totalmente frágil, colocando em risco a sua segurança. O concreto, que compõe uma vigota, também deve seguir padrões recomendados de segurança. Como você não pode ver o que vem por dentro de uma viga, você tem que conhecer melhor a indústria que vai lhe fornecer. Bem, pessoal, vamos continuar então a falar os tipos de apoio que a gente tem para com as lajes. Eu vou estar sempre mostrando a laje convencional para que a gente possa estar compreendendo como que acontece, mas para uma laje treliça, para uma laje protendida que nós vamos ver adiante, o sistema de apoio das lajes é semelhante, tá? Eu tenho uma alvenaria subindo, pode ser ela de tijolo comum, pode ser de bloco. O que eu faço? Quando é bloco, quando é tijolo, eu assento um tijolo de espelho, tá? Eu ponho um tijolo em pé e eu venho com o meu trilho e coloco ele apoiado num canto. Então eu tenho que ter um apoio mínimo acontecendo para que eu tenha essa resistência. Então, de parede a parede, eu tenho que ter a minha laje apoiada. Tá? O problema é quando eu tenho na sequência uma outra laje. Tá? O apoio de uma testa de trilho com a outra testa de trilho, às vezes há um choque desse espaçamento. Então é necessário que a gente distancie um trilho do outro. Teve um exemplo que nós vimos num vídeo anterior, onde havia uma diferença do alinhamento dos trilhos. É em função dessa situação que nós temos, tá ok? Então, o que ocorre? Eu assento os trilhos, eu coloco a minha armadura negativa, eu coloco minha armadura positiva, tanto faz essas duas, tá? Então, a gente tem esse sistema. Quando ele está apoiado, a gente fala que ele é semi-engastado. E quando é apoiado dos dois lados, é um apoio contínuo. E a gente vai dando sequência nesse formato. O que mais? Esse sistema é muito comum a gente trabalhar quando é bloco. Bloco baiano, bloco de 8 furos, bloco de 6 furos. O que a gente faz? A gente coloca na extremidade uma tábua, tá? Uma tábua normalmente de 30 centímetros apoiada aqui, e o trilho vem e apoia. Quando eu faço a concretagem, é feito o formato de uma viga nesse canto. Então, quando eu tenho um elemento, alvenaria, com o concreto, o movimento dessa laje normalmente faz com que se apareça uma fissura, uma trinca desse processo. Existem alguns mecanismos para a gente poder trabalhar isso daí, mas a gente vai estar falando mais adiante, que é forçar para que o trinco seja apoiado em algum lugar, ou seja, eu crio uma canaleta e o trinco ocorre dentro da canaleta, não aparece para o leigo que está olhando, ele não percebe que ocorreu essa fissura dentro do processo. A forma mais correta que nós temos é criar a forma da viga, tá? Para que o nosso trilho de laje ele venha e apoie e seja embutido dentro dessa viga. E o ideal é que essa viga seja enchida, seja concretada juntamente com a nossa laje. É muito comum a gente encontrar pessoas que vêm e concretam até o meio da viga, aí apoia o trilho e dá essa continuidade, tá? Vai ocorrer de ter a fissura que nós falamos no slide anterior, nessa viga também, tá? Para que não aconteça, existe uma série a gente tem que colocar um produto que é o bianco, a gente tem que trabalhar vários elementos para que não tenha essa fissura no concreto. Mas o ideal
é que o enchimento de viga e laje seja feito em conjunto. Quando nós temos no meio de uma laje, tá? Ela pode ser uma viga intermediária, eu tenho 2 trilhos, tá? Eu apoio, eu escoro essa forma que eu estou fazendo aqui, depois de concretado, depois de ter a cura, que é o tempo de espera e secagem desse concreto, eu tiro a escora, retiro a forma, fica essa viga. Mas essa viga, às vezes, ela não é interessante, porque vamos supor, se eu tenho uma sala bem grande e eu ficar com uma viga dessa no meio da sala, não seria oportuno. Então, o que a gente pode estar trabalhando? A gente pode fazer uma laje, uma viga invertida, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Existem situações onde eu tenho um desnível da minha laje, tá? Então, quando ocorre isso? Qual é a situação que ocorre isso? Eu tenho um piso que vai para o meu dormitório e aqui é o meu piso do banheiro. Para que a água do banheiro não corra para dentro do meu dormitório, eu tenho um desvio de laje, tá certo? Então, a gente trabalha esse formato para que a gente faça, tá? Seria um engaste com piso rebaixado, é a nomenclatura que a gente tem para trabalhar essa forma. Aqui é a viga invertida que eu falei para vocês. A gente faz a escora por baixo e, para que não fique aqui embaixo aparecendo a viga que a gente fez, a gente joga ela para cima. É lógico que aqui para cima o que vai existir? Cobertura, telhado, nada que esse detalhe da inversão da viga atrapalhe a nossa arquitetura. Bom, temos também os apoios para os beirais da casa. O que é o beiral? Beiral normalmente é aquele 60, 80, 1 metro que passa contornando o lado externo da casa. Tá? Então a gente apoia essa ponta, a gente tem o apoio da parede externa e temos o apoio da parede interna. Tá? O que a gente faz? Põe uma tábua em L aqui para poder dar o acabamento e é feita toda a nossa concretagem dentro do nosso ambiente. Tá? Quando eu tenho lajes em balanço, tá? O que é o balanço? Eu vou fazer uma sacada para fora. Tá? Eu tenho, aqui está terminando o meu ambiente de um sobrado e eu quero que tenha uma sacada onde vai ter uma alvenaria. Então eu faço um balancinho, eu pego 2 pedaços de trilho, tá? Eu venho com a minha laje num sentido que pode ser no mesmo sentido, tá? Eu repeti esse formato aqui, como eu posso estar trabalhando no sentido inverso, como está nesse exemplo. Mas o importante é que eu venho, faço um balanceado aqui, ó, eu coloco uma forma, apoiando essa estrutura, existe o apoio, tá? E é feito um contrapeso, a mesma distância que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro, para que a gente possa estar tendo essa laje balanceada. Existe também, para eu poder estar aumentando a resistência da minha laje, eu estar embutindo vigas de concreto. Eu faço a viga de concreto deitada dentro de um espaçamento, tá? Mas essa viga tem a necessidade de um cálculo estrutural mais definido, porque nós sabemos que uma viga baixa e extensa, a resistência dela é diferenciada. Então, há necessidade de a gente verificar e constatar o cálculo para esse tipo de situação.